pessoas criativas! Então chegamos à parte 2 do nosso projeto comemorativo aí dos 10 mil inscritos. Se você não sabe do que eu tô falando, volta lá na aula 1, o link vai estar aqui na descrição do vídeo para você. Lembrando que o acesso ao molde já está disponível aqui na descrição do vídeo. E não esqueça de deixar o seu like e utilizar também a nova ferramenta Hypark que vai estar aqui embaixo para poder apoiar o canal. Então agora chega de papear, bora filtrar e aproveitem bastante essa aula. Vambora! Para a nossa base, vocês vão ter lá no molde, ele vai estar dobradinho, tá? Dessa forma aqui, ó, tá? E vocês vão ter que recortar e fazer a união para chegar ao tamanho do molde aqui da nossa base, tá bom? E esse molde vocês vão recortar 2 vezes no papelão e 2 vezes na manta. Vocês, se tiverem algum objeto aí que tenha a mesma circunferência, tá? Que eu vou deixar aqui em cima marcada para você, o mesmo diâmetro, você pode usar ao invés de recortar o molde no papel e depois riscar aqui no material. Outro molde que vai estar lá dividido para vocês é esse molde do acabamento da parte de trás. Ele vai estar assim, ó, riscado na metade para vocês fazerem a união e só depois riscar no feltro, tá bom? Vamos começar então a montagem da nossa base, juntando aqui as 2 camadas de manta com a cola de silicone fria. Dá uma pressionada ali para a cola aderir bem. Vamos juntar também aqui as 2 partes de papelão, também com a cola de silicone fria. Cole principalmente as bordinhas, tá? Não deixem elas ficarem soltas. Depois disso, vamos agora colar a manta na nossa base de papelão. Tá certo? Como eu disse para vocês, se atentem à borda, colem principalmente a bordinha. Então, dá um tempinho aí para essa cola secar. E aqui eu optei por fazer uma peça sem costura nas laterais. Mas, se você quiser fazer, é só recortar esse feltro um pouquinho maior e recortar também uma camada para a parte de trás e fazer a costura, tá? Aqui eu vou aplicar a cola de silicone ali, principalmente na bordinha da manta, tá? E vou posicionar sobre esse meu pedaço aqui maior de feltro. Depois que eu colei, eu vou virar e vou esticar bem esse feltro, ó, e vou evidenciar ali bem a borda, ó. Eu vou apertando bem a bordinha, que é para ficar tudo bem colado ali, tá? Essa é uma forma bem fácil aí para vocês fazerem guirlanda e agilizar o tempo de vocês, tá? Depois disso, eu vou vir com a minha tesoura e vou recortar esse feltro aqui, deixando uma borda. A minha borda ficou aqui aproximadamente com uns 4 centímetros aqui, tá? É um tamanho bacana. Agora, atenção aqui nessa parte. Eu vou fazer um picote ali na lateral. Reparem que esse picote não chega ali, ó, na parte da manta e do papelão, tá? É importante que ele não chegue para na hora que eu for fazer o acabamento na lateral, ó, não aparecer o recorte e a lateral ficar inteirinha, tá certo? Então, eu vou fazer nesse picote em volta ali de todo o feltro e vou fazer agora aqui a colagem. Nessa parte aqui, eu vou utilizar a cola quente, vou puxando ali as minhas tirinhas, ó, e vou colando, tá? Pressiona ali um pouquinho até a cola secar e vamos fazendo de pouquinho em pouquinho isso aqui. E a mesma pressão que você coloca de um lado, coloque na peça toda. Isso para que o acabamento dela fique igual, né, em toda a volta, tá bom? Então, vou mostrar mais um pouquinho do processo aqui para vocês verem que não tem mistério, é só ir aplicando a cola e puxando ali as tirinhas de feltro. Vai ficar assim, ó, na parte de trás e a parte da frente fica bem lisinha, bem bonitinha. E aqui vamos colar aquele acabamento que eu falei para vocês lá no início, né, de feltro. Então, eu gosto de posicionar ele primeiro ali na peça. A primeira colagem eu vou fazer aqui com a cola de silicone fria, né, no papelão. Então, aplico a cola, dou uma esticada ali, repito o processo no outro lado ali também, para ficar tudo bem coladinho. E para dar o acabamento final e colar as bordas, eu vou utilizar a cola quente, porque eu acho que ela dá a melhor aderência ali no feltro com feltro, tá? Vou fazer isso aí em toda a volta da minha peça. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Vamos agora para os detalhes da nossa base. Nós vamos ter lá no molde essas cadeias aqui de montanhas, tá? Eu vou deixar um esquema de como elas se encaixam, ó, mas é bem simples, tá? Na montagem final elas ficam assim. E aí, lá no molde, o que eu fiz?
O desenho já vai estar no mesmo formato aqui, ó, da montagem, vai estar do lado direito. Então, na hora de riscar no feltro, o que que você vai fazer? Você vai pegar o lado avesso do seu feltro, tá bom? Vai pegar o seu molde e vai virar. Vai riscar com a sua caneta normalmente, tá? Vai ser como se fosse isso aqui, ó. Tá certo? E na hora que você recortar e virar para o lado direito do seu feltro, você vai ter a peça recortada aqui do lado certinho que ela tem que ser montada lá na base, tá bom? Isso aqui eu fiz para não atrapalhar aqui na hora da montagem, para não confundir vocês. E a mesma coisa aqui com a neve que fica no topo das montanhas. A colagem da neve aqui é bem simples, ó, você vai encaixar ali na montanha, bem direitinho, e depois vai aplicar com a cola de silicone fria, tá? Aqui você aplica a cola tanto na parte de baixo ali na bordinha, quanto na parte de cima, que é para essa parte da neve ficar bem coladinha aí, tá? Então, aperta um pouquinho para dar aderência ali, e depois vem colando o outro lado. Como é uma peça maiorzinha, você pode ir fazendo aos pouquinhos assim que fica mais fácil. Então, espalha bem a sua cola, posiciona e dá aquela esticadinha. A mesma coisa aqui nas outras montanhas. Eu gosto de finalizar com a chama do isqueiro em volta para dar o acabamento. E aqui, ó, ele vai encaixar dessa forma aqui na nossa base. Já vou colar aqui pra gente ir com ela adiantada lá pra nossa aula 3, tá? Então, depois de achar a posição, eu vou vir com a minha cola de silicone, vou aplicar aqui em toda a minha montanha e principalmente, gente, nas bordas, tá? Não deixem de aplicar a cola nas bordas, que é o que vai dar o acabamento aí pra sua peça. Então, vai pressionando para que essa peça ela fique bem coladinha uma na outra, ó. E repita o processo ali do outro lado também. Feito isso aqui, tudo coladinho, ó, ela vai encaixar ali com a voltinha, né, da nossa base. Vamos colar aqui as outras montanhas, encaixando daquela forma que eu mostrei para vocês anteriormente, ó. Vou encaixar essa primeira parte aqui, que vai ficar nessa parte direita, né, da guirlanda. Na parte direita, olhando de frente, né? Se olhar a guirlanda, parte esquerda. E vamos encaixar aqui o outro ladinho também, ó. Reparem que ele vai sobrepor aquela primeira montanhazinha que a gente colou ali na lateral. Então, nossa base vai ficar desse jeitinho aqui. Vamos fazer agora os nossos pinheirinhos. Aqui eu escolhi as cores, né? E vou fazer o bordado com as linhas aqui que eu já tô usando em todo o projeto, tá? As cores de linha. Eu tô utilizando aqui a linha de costura comum mesmo, dupla na agulha. Se você quiser usar a linha de meada, pode usar. Então, eu começo dando um pontinho ali na parte de cima. Aqui o recorte do feltro tá simples, tá? Eu ainda não dublei. Passo com a linha para a parte da frente, estico ali, deixo ela bem centralizada e volto com a linha ali para a parte de trás. Depois disso aqui, eu vou fazer aquele mesmo bordadinho que nós fizemos lá na aula 1, no pinheirinho decorativo das roupinhas da nossa Mamãe Noel e do nosso Papai Noel. Só que aqui vai ser um bordado maior. Lá no molde eu vou deixar uma marcação, caso vocês queiram seguir, né, marcar com a caneta antes, mas como vocês podem ver, é um bordado bem simples. Quando é assim, eu prefiro fazer o bordado à mão livre mesmo, para poder agilizar o meu processo, tá certo? Feito isso, vamos aqui arrematar o ponto na parte de trás. Eu gosto sempre de dar 2 pontinhos de arremate. E agora sim, vamos dublar essa peça. É só aplicar a cola de silicone, lembrando de aplicar principalmente nas bordinhas e posicionar em um outro pedacinho de feltro, tá? Dá uma esticadinha ali para o feltro aderir bem um ao outro e depois é só recortar aqui o excesso mesmo que ficou para a parte de fora. Finalizo aqui com a chama do isqueiro em volta para dar aquele acabamento bonito na peça. E aqui, ó, eu fui intercalando as cores que eu achei que combinavam aqui com a peça, tá bom? Com isso, concluímos aqui essa segunda etapa, desculpa, e vamos concluir aí na próxima aula. Concluímos nossa segunda aula, espero que vocês tenham gostado até aqui, eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!